Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje a gente vai fazer a aula 6 do módulo 4, tá bom? Sócrates e a virada antropológica. Muito bem. Nós vimos nas últimas aulas os pré-socráticos. E a gente já falou que o termo pré-socráticos é quase de uma maldade com os que vieram antes de Sócrates. Lógico que Sócrates é grandioso. O problema é que chamar alguém de pré-socrático é quase de falar que as pessoas não tinham valor em si. Só tem valor se comparado ao Sócrates. Mas nós já comentamos sobre isso nas aulas anteriores. É lógico que isso valoriza a grandeza do Sócrates, mas isso reduz um pouco o brilho dos monistas. O melhor termo seriam monistas, porque lembra? Eles defendiam uma única substância, a arqué, que forma tudo o que existe. De qualquer maneira, vamos falar um pouquinho sobre Sócrates. Então, com vocês a imagem do Sócrates. Opa! Quem é de família corintiana sabe quem é esse Sócrates? Esse Sócrates é aquele que quem é corintiano canta assim: doutor, eu não me engano, seu coração é corintiano. Quem é palmeirense não precisa cantar a outra versão, porque o horário não permite, tá? Mas porque a família dele era tão estudiosa que deu o nome do principal filósofo grego em homenagem a esse jogador, e ele era jogador e médico, por isso que era chamado de doutor Sócrates. Mas o nome dele, na verdade, foi em homenagem a este Sócrates. Ó, me fala um livro do Sócrates aí. Alguém conhece algum livro do Sócrates? Ele escreveu sobre política? Provavelmente um aluno dele, tá? O Platão foi aluno do Sócrates. Alguém mais sabe algum livro do Sócrates? Nossa, gente, vocês não têm cultura. Não. Sócrates não tem livro nenhum. Olha a pegadinha. Ele não escrevia. Ele falava que ele não queria ficar refém das ideias que estavam estagnadas no papel e não poder mudar de ideia. O Raul Seixas, talvez algum dos pais de vocês escutem, ele parece que era muito leitor de Sócrates. Ele tem uma música que chama Metamorfose Ambulante, que seria um pouco baseado nisso. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, sobre o que é o amor. Tá bom. Então, vamos entender o processo. Poli, que não é aquela bonequinha que você põe e rasga a roupa no polegar, mas são as cidades-estados gregas. Elas vieram depois dos gêneros. Os gêneros eram aquelas grandes aldeias familiares com laços genéticos, por isso gêneros, onde a propriedade era coletiva. Conforme o gênero vai sofrendo mudanças e vai indo para polis, século 6 a.C., 500 e alguma coisa, 600 a.C., aquela explicação mítica, aquela explicação de que está chovendo porque o Poseidon agitou o mar e a espuma da chuva veio molhar a plantação de azeitonas, já não vai dar mais certo. Agora eu não tenho só mais a plantaçãozinha de azeitona. Pode perguntar. Pergunta, só se não era aquele cara que fala do material que podia vir a partir do Do material? O material só podia existir a partir do material. O material só pode existir a partir do material? Vai ser um aluno do aluno dele que fala isso. Um cara chamado Aristóteles, tá? Só para vocês decorarem a ordem dos 3 primeiros, pensa num lugar que é bom eu ir. Spa. Sócrates, Platão, Aristóteles. Sócrates com S, Platão é aluno do Sócrates, Aristóteles é aluno do Platão. Se você pensar na sigla SPA, você vai saber a ordem dos 3 primeiros, tá? Tirando os pré-socráticos. Então estamos no Sócrates. E aí viver na polis era um pouco diferente de viver no Gênesis, porque agora eu não tenho a plantação de azeitona. Agora eu tenho toneladas de azeite que vão ser vendidos na Fenícia. E se meu navio afundar com carregamento de azeite, eu não vou poder explicar, o navio afundou porque Poseidon estava nervoso e agitou o mar, né? Eu vou precisar de uma explicação um pouco mais racional. E aí começa a surgir os pré-socráticos, né, que vão dar uma explicação mais racional. E é lógico
que aquela explicação do Tales, por exemplo, que tudo é formado por água, a água no calor evapora, no frio se condensa, mais frio ainda precipita, vai deixando as coisas um pouco mais consistentes, como naquela paródia da música do One Direction. É que o mitos não aguentou quando o Logos nasceu, transformando temas místicos em racionais. Vamos achar, qual é o princípio de tudo? A polis exigia previsibilidade. Eu tenho que ir para o mar sabendo que não vai ter um maremoto. Hoje eu atendo muita amplitude térmica, o delta teta, a temperatura mais alta e a temperatura mais baixa estão muito diferentes. Não vou mandar a embarcação para o mar, porque o Tales já explicou que isso pode gerar tempestades. Não vai ser mais o tridente do Poseidon. Eu preciso de lógica, um argumento que te convence. Lá na Eclésia, lá no grupo para decisões, eu preciso ter certeza que eu vou ser eleito porque eu te convenci. Ele só não contava que eu vi um barbudinho muito chato que ia questionar os seus argumentos. E eu preciso te convencer. Muito bem. Para você ter uma visão geral, olha lá, dos gêneros para a polis, temos a gradativa mudança de explicações. Então, antes do século VI, origem do cosmo, cosmogonia. Você podia explicar as coisas pelos mitos e estava tranquilo. Com os pré-socráticos, você tem a cosmologia, o estudo do cosmos. Para cada pré-socrático aí, pelo menos os pré-socráticos da física, vai ter uma ar que é uma substância que forma tudo que existe. Vamos ver se vocês lembram, aí a Letícia até pode ver se vocês estão sabendo. Como chama o pré-socrático que dizia que tudo é formado por água? Tales. Como chama o pré-socrático que dizia que tudo é formado por números? Pitágoras, do número pi. Pitágoras. Como chamava o pré-socrático que dizia que tudo é formado pelo indivisível? O átomo. Demócrito, porque demora para você aprender química. Demócrito. Muito bem. Depois desses sujeitos, vem o cara que vai falar assim, eu antecipei muito, vai falar, olha, legal, essa explicação pode perguntar. Mas não foi só o Demócrito que falou que o átomo não era possível. Ah não, é que o Demócrito é o primeiro, aí o Dalton segue, Não, o Leucipo também. Jóia, mas é que aí eu estou falando da Grécia Antiga, mas está certinho. Mas o Leucipo Eu não sei agora se o Leucipo é da Grécia Antiga, ele está com jeito de romano, mas podemos confirmar isso com um breve Google aí. Tá? Continuando mais um pouquinho. O Sócrates, então, ele vai falar assim, olha, legal, mas vocês aqui estão enfatizando muito no cosmos, no universo, nos números, na água, no ar, no fogo. Eu quero que o ser humano seja o centro. Tá? O antropo, o ser humano tem que ser a medida das nossas avaliações filosóficas. E o Sócrates vai fazer, por meio da maiêutica, um método que ele responde uma pergunta com outra pergunta, o método dele. Professor, como que pode responder uma pergunta com outra pergunta? Vocês já fizeram esse jogo? Para dia que está chovendo, dia que não dá para ir na praia, não dá para fazer um passeio, é um ótimo jogo. Lourenço, você é bom de fazer esse jogo? Eu vou te fazer uma pergunta, você só pode me responder com outra pergunta, eu só posso te responder com outra pergunta, e aí vocês vão entender um pouco o método do Socrates. Depois brinquem disso. Qualquer pergunta? Perguntas que assim, que possam aparecer numa filmagem, por exemplo. Não. Tá? Então me faz uma pergunta. Vamos ver quem perde primeiro. Quem fizer uma afirmação perdeu o jogo. Você vai para a trilha hoje? Que trilha? Você não ia numa trilha? Você está falando de algo que eu deveria saber? Eu não sei. Perdeu! Mas enfim, essa é a ideia. Responder uma pergunta com outra pergunta requer treinos. Como que você vai lembrar que o método de Sócrates se chama maiêutica? Responder uma pergunta com outra pergunta chama-se maiêutica. Você, maieu,
você mais eu vamos chegar a uma resposta. Não sou nem eu sozinho, nem você sozinho. Nós, você mais eu, vamos chegar a uma resposta por meio do diálogo, da dialética socrática, maiêutica. E aí, só para a gente encerrar essa primeira parte, contexto então da Grécia Antiga. O conhecimento inicialmente era por explicação de origem do cosmos, nos poemas de Homero, por exemplo, Ilíada e Odisseia. Depois nós temos a explicação dos fenômenos cosmológicos, a cosmologia com Tales, por exemplo, que diz que tudo é formado por água. E aí a gente tem a antroposofia, ou seja, o Sócrates falando, não, o ser humano com seus questionamentos pode chegar ao conhecimento. E esse método chama maiêutica. Você mais eu vamos chegar ao conhecimento por meio do diálogo. Qual é a grande crítica que o Sócrates faz aos filósofos que existiam ali no período pré-socrático, alguns? Meu, vocês usam o conhecimento só para ter um bom discurso, só para ter uma boa retórica. Eles eram quase coaches da época da Grécia Antiga, do século VI a.C. Vamos lá, se você quer, você pode. Vamos escalar o Monte Everest sem treinamento. Não, brincadeira. Mas talvez o Monte Olimpo. E aí o Sócrates fala assim, olha, vou fazer uma série de perguntas para ver se seu discurso se mantém. E muitas vezes não se mantinha, de modo que o Sócrates foi condenado à morte por corromper a juventude ateniense. Imagine um jovem da época que pergunta, Sócrates, a minha família é comerciante de azeite no mar Mediterrâneo, mas eu gostaria de fazer teatro, o que você acha que eu devo fazer? Que resposta você acha que o Sócrates daria? Eu ia perguntar o que você acha que você deve. Muito bem, ele ia perguntar para a pessoa, parecido com uma sessão de terapia, falou assim, e você, o que você acha que você deve fazer? Dá raiva, falou, Sócrates, eu venho aqui te perguntar isso. Então, se você fizesse teatro, o que isso ia te gerar na vida? Se você se dedicasse ao comércio, o que isso ia te gerar na vida? Só que muitos jovens de Atenas foram se encantando com o método socrático e muitos poderosos decidiram que Sócrates era uma pessoa perigosa e deveria morrer. Ele inclusive votou na eclésia que decidiu sobre a morte dele, e aí eu tenho uma cena aqui. Ele foi condenado a tomar um copo de veneno, de cicuta. Ele votou contra, ele tinha direito a voto. Lembra que era uma democracia incipiente, votavam os ricos, proprietários de terra, não escravos, não estrangeiros e não mulheres. Mas era uma democracia. O senhor falou, olha, eu discordo do que a maioria decidiu, mas eu concordo com a maioria. E ainda que eu seja voto vencido, se a maioria decidiu que eu devo morrer, cadê o copo de veneno que eu devo tomar? E ele tomou lúcida e conscientemente, enquanto os seguidores dele, estão numa sofrência danada, vocês estão vendo assim, e agora? Né? Mas, ele sereno e forte. Meu, às vezes a gente decide se a luz vai ficar acesa ou apagada, e quem discorda se a luz vai ficar apagada fica resmungando. O Sócrates concordou com a morte dele porque a maioria decidiu. Dá para entender o que é a defesa da democracia em última instância? Não é que eu estou discordando se o meu candidato deveria ter ganho a eleição ou não. Não é se eu estou discordando se a luz deveria ficar apagada ou não. Eu estou discordando sobre a minha morte. Mas a maioria decidiu, o que a maioria decidiu está decidido. Você entende que é defender a democracia para valer? É inclusive se envolver na sua própria morte. Muito bem. Tem um exercício que eu já mandei para vocês no plural. É só abrir o aplicativo e fazer um único exercício. Espero que a aula de hoje tenha sido produtiva para vocês. Tá?